Você vive a sua vida todos os dias, trabalha, planeja o futuro, faz poupança e confia em uma coisa: o papel que você ganha no final do mês terá valor. Mas e se eu dissesse que a moeda que sustenta o seu país, o real, está ligada por um cordão umbilical a uma outra moeda que está morrendo? Uma moeda cujo colapso não é uma possibilidade distante, mas uma certeza histórica que está acelerando em seus estágios finais. O que a maioria das pessoas não entende é que o destino do dólar americano e, por consequência, o seu dinheiro não é determinado por política, mas por um padrão silencioso matemático e implacável que tem decidido o destino das moedas de reserva por mais de 2.000 anos. Você acha que a sua moeda está segura? A história prova que você está errado. Ao longo dos últimos 575 anos, esse padrão tem decidido o destino das moedas mais poderosas do planeta e, com elas, o destino das nações que as emitem. 5 moedas de reserva global ascenderam ao topo do mundo e, sem exceção, todas caíram. Não por acaso, não por erro momentâneo, mas seguindo um ciclo repetido de 8 estágios que se desenrola com precisão histórica. Esse ciclo começa sempre com a ascensão de uma moeda impulsionada por força econômica e poder militar. É o momento em que uma nação domina os mares, o comércio e a inovação, tornando sua moeda indispensável para transações internacionais. Portugal inaugurou esse padrão no século XV, seguido pela Espanha e suas minas de prata, depois pela Holanda e sua revolução financeira, pela Grã-Bretanha e sua revolução industrial e, finalmente, pelos Estados Unidos após 1944. Mas o auge nunca dura. Conforme cada império cresce, expande-se além de sua capacidade real. Bases militares, rotas comerciais, colônias, guerras. O peso de manter a hegemonia global sempre se torna maior do que a economia produtiva pode suportar. Surge então o déficit contínuo, gastos superiores à arrecadação, dependência de dívida, empréstimos cada vez maiores. Quando o endividamento atinge o limite, entra o quarto estágio, a impressão de dinheiro ou sua versão antiga, a desvalorização das moedas metálicas. O dinheiro se multiplica, mas o valor real se dissolve. Logo, a inflação corrói o poder de compra e a confiança internacional começa a ruir. Outras nações procuram alternativas mais estáveis e começam a migrar seu comércio e suas reservas para moedas emergentes. Quando essa fuga se consolida, o colapso é inevitável. A moeda perde o status de reserva global e, com ele, a capacidade de financiar poder militar, expansão econômica e altos padrões de vida sem verdadeira produtividade. A hegemonia se desfaz. Este roteiro destruiu o real português, o dólar espanhol, o florim holandês e a libra esterlina britânica. Cada colapso durou entre 80 e 224 anos. Cada um seguiu os mesmos 8 estágios. Hoje, o dólar americano está no mesmo caminho. Desde 1944, os Iletiwa desfrutam do maior privilégio monetário da história, a capacidade de imprimir a moeda que o mundo inteiro precisa. Mas o padrão mostra que esse ciclo já está avançado, com 81 anos de reinado, déficits crônicos, expansão monetária agressiva e uma crescente busca por alternativas, do yuan ao ouro, do petróleo negociado fora do dólar às criptomoedas. O mundo assiste ao sexto estágio do ciclo, a erosão da confiança global. A história monetária não é aleatória, é previsível, e ela está dizendo que a moeda mais poderosa da Terra está 2 estágios distante de perder seu trono, como todas as outras antes dela. O problema para nós no Brasil é que esta não será uma transição lenta como a queda da libra esterlina. Essa é a parte que a maioria dos analistas ignora. O século XXI introduziu catalisadores tecnológicos e geopolíticos que farão com que os últimos 2 estágios da queda do dólar sejam os mais rápidos e brutais da história. Para entender essa aceleração, precisamos focar no estágio 6, a perda de confiança. Esta não é uma perda de confiança repentina, é uma fuga lenta, silenciosa e estratégica. É onde as nações decidem que o risco de manter o dólar é maior do que o benefício. A evidência é fria e matemática. Grandes credores, como a China, vêm vendendo títulos do Tesouro dos Bosma Saitwa em volumes recordes.
Eles não estão fazendo isso para irritar Washington, estão fazendo isso para proteger sua própria riqueza. O bloco BRICS não é apenas um clube de nações, é uma frente de batalha econômica que busca ativamente criar sistemas de pagamento alternativos, como o M-Bridge, projetado para negociar fora do dólar. O objetivo é claro, não destruir o dólar, mas ignorá-lo. O alerta histórico aqui é o déficit gêmeo. Os EUA mantêm um déficit comercial, importando muito mais do que exporta, e um déficit fiscal, gastando muito mais do que arrecada. Historicamente, esses déficits gêmeos são o veneno que desmantela o império. Eles só são sustentáveis enquanto o mundo quiser financiar a dívida americana comprando títulos do Tesouro. Quando o mundo para de comprar, o déficit deve ser financiado pela única fonte restante, a impressora do Banco Central. Isso nos leva diretamente à inflação e à corrosão final do valor. A confiança é a âncora do dólar. O estágio 6 está cortando essa âncora. Mas o que torna a queda do dólar inédita não é o BRICS, é a tecnologia. No passado, quando a libra esterlina caía, a transição de reserva demorava décadas, porque era necessário mover ouro físico ou construir novos sistemas bancários internacionais complexos e lentos. Hoje, a tecnologia oferece duas rotas de fuga que aceleram o estágio 7, a adoção de alternativas. A rota geopolítica centralizada, Yuan, BRICS, fornece a estrutura de mercado para as nações saírem do dólar. O comércio de petróleo pode mudar para o yuan em questão de meses. No entanto, esta é apenas a troca de um mestre pelo outro. A rota tecnológica descentralizada, Bitcoin, cripto. Esta é a verdadeira inovação que a história monetária nunca viu. O Bitcoin é um ativo escasso, limitado, fora do controle de qualquer banco central corrupto ou governo endividado. Ele oferece uma rota de fuga instantânea para indivíduos e empresas que não querem apenas trocar o dólar pelo yuan, mas sim escapar de todo o sistema fiduciário. A velocidade de transação digital permite que a fuga de capitais, que antes levava anos, ocorra em questão de semanas. A tecnologia transforma a perda lenta de confiança em um pânico de saída instantâneo. Imagine o cenário do estágio 7 no século XXI. Uma grande nação petrolífera anuncia que só aceitará yuan e ouro. Simultaneamente, investidores de todo o mundo, assustados com a impressão de dinheiro e o aumento da dívida, movem trilhões de dólares digitais para o Bitcoin e ativos reais em questão de horas. A velocidade de reação do capital é o que define esta era. O estágio 7 será finalizado não em uma década, mas possivelmente em 1 ou 2 anos. Isso nos leva ao estágio 8, o colapso final. Quando a perda de confiança se torna uma certeza, o dólar perde seu privilégio de financiamento. Para o brasileiro, o colapso do dólar não é apenas uma notícia estrangeira, é uma catástrofe direta. Nosso país é profundamente interligado ao dólar pelo preço das commodities, soja, minério, e dos insumos essenciais, petróleo, fertilizantes. Hiperinflação importada. Com o dólar desvalorizando rapidamente, o custo de tudo o que importamos, combustíveis e insumos industriais, explodirá. O Brasil sentirá o choque do colapso do dólar como uma onda de hiperinflação. O seu salário, pago em real, que já é uma moeda fraca, valerá ainda menos frente ao custo de vida real. Fim do padrão de vida. O mundo não financiará mais o alto padrão de vida americano, mas o Brasil também perderá a relativa estabilidade trazida pelo domínio americano. A desordem no centro do sistema se traduzirá em caos no mercado doméstico, com desvalorização cambial, aumento dos juros e recessão. A dívida e o salário. Sua dívida, sua hipoteca não desaparecerão, elas serão pagas no novo equilíbrio monetário. O verdadeiro problema será a sua renda. Se a inflação da energia e dos alimentos subir mais rápido que seu salário, você estará pagando a dívida com um dinheiro que perde valor de compra a cada dia. Você fica pobre enquanto cumpre suas obrigações. O padrão não falha, ele apenas espera a matemática ficar insustentável. E a matemática de 38 trilhões dessas em dívida financiada pela impressora já é insustentável. O dólar está no estágio 6.
A história diz que o fogo na Casa Romana começou a se espalhar de forma implacável quando a prata na moeda acabou. Hoje, o fogo se espalhará via fibra óptica e satélite. A questão não é se o dólar perderá seu trono, mas quando. E a velocidade, graças ao BRICS e às alternativas digitais, será a variável mais perigosa. Não espere uma queda gradual de 80 anos. Espere a violência de uma transição tecnológica e geopolítica em um período de tempo inédito. O tempo de reação está se esgotando rapidamente. Se você entende o peso dessa história e não quer ser uma vítima desse padrão de 2000 anos, você tem que agir agora. A primeira defesa contra o colapso da moeda é possuir ativos que não dependam da confiança em um governo endividado. O próximo passo é a proteção. Se você não quer ser a vítima desse padrão histórico e deseja entender exatamente quais ativos escassos e fora do controle estatal a elite está comprando para proteger seu próprio patrimônio, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sino para garantir que você receba o próximo vídeo, onde revelaremos as 3 estratégias de proteção de ativos, abordando metais, cripto e ativos reais, em face do colapso iminente do dólar. Deixe seu comentário e me diga, qual você acha que será o catalisador final que levará o dólar ao estágio 8? Sua preparação começa aqui.